Luo Xuan renasceu como filho de um grande imperador e deveria se tornar o segundo príncipe da dinastia, mas parece que ele é muito azarado e acabou sendo visto por todos como um príncipe medíocre. Pensando nisso, seu pai o obrigou a se casar com uma deusa para ser útil. A história começa com uma janela de sistema que nos avisa que estamos em um simulador de vida, no qual precisamos usar 10 pedras espirituais de classe baixa com centenas de tentativas. Depois disso vemos esse garotinho que é nosso personagem principal e se chama Luo Xuan. Ele acabou de nascer na aldeia e além de pobre é feio. 10 anos depois Luo completa 10 anos. Nesta idade ele já tem o azar de cair de um penhasco, mas tem sorte para sobreviver e encontra um livro secreto sobre a arte marcial. 10 anos se passaram novamente e nosso herói está completando 20 anos. Luo Xuan está de bom humor porque já realizou muitos grandes feitos e decidiu fazer uma longa viagem, mas parece que esse perdedor realmente não tem sorte na vida. Ainda nos seus 20 anos um enorme meteorito cai sobre ele. Imediatamente após este incidente observamos um homem vestido com um belo manto com tons azul. Este homem é nosso protagonista e ele furiosamente bate na mesa. Luo está extremamente insatisfeito com seu maldito simulador de vida porque o dinheiro é descartado dele todas as vezes. Parece que essa porcaria só o deixa louco. Ele continua a destruir tudo em seu campo de visão por algum tempo, mas depois de alguns momentos ele ainda se acalma. Em seguida tira sua carteira e tenta sacudir seu conteúdo, mas só há vazio lá dentro e ele percebe que voltou a perder dinheiro. Nosso protagonista é subitamente distraído da triste realidade por uma notificação do sistema que aparece atrás dele, onde avisa que a simulação acabou e pergunta se ele quer extrair a arte da esgrima. Depois que o cara lê a notificação, ele sem hesitar pede ao sistema para fazer isso. Nesse momento vemos como nosso personagem principal recebeu as habilidades mais ruins e inúteis repetidas vezes, uma das quais era avaliar itens antigos para pessoas idosas. Mas Luo foi mais azarado do que qualquer um poderia imaginar, porque além de apreciar coisas chatas ele também tinha a capacidade de arar o chão para plantar vegetais. Aparentemente o universo estava insinuando para esse cara ser um botânico, porque anteriormente ele também tinha uma habilidade que lhe permitia plantar diversas plantas, então sabemos que provavelmente a esgrima é 100 vezes melhor que esse negócio de plantação. Depois de alguns momentos nosso personagem principal decide pegar um pouco de ar fresco, então se aproxima da rua e aprecia a brisa fresca. Imediatamente após o cara soltar um pensamento filosófico ele tenta acender um cigarro e esquece que está sem. Parece que em um mundo sem internet e videogames tudo é muito solitário e às vezes chato. Enquanto o cara começa a imitar cigarros ele sussurra. De repente surge um mapa dessas terras chamado Dongin. Ele se abre à nossa frente. Luo diz que 20 anos já se passaram desde que ele chegou aqui. Nosso personagem principal renasceu na família do imperador e ele deveria se tornar o segundo príncipe da dinastia. Tudo deveria girar em torno dele. Uma vida luxuosa o aguardava. E os filhos de outras famílias nem podiam se comparar com ele, mas infelizmente ele acabou sendo muito preguiçoso e nem cultivou no útero, o que levou seu talento a ser medíocre. Depois vemos uma foto do pequeno Luo de 10 anos alcançando o 9º lugar no ranking de artes marciais. O protagonista continua nesse ranking com 20 anos. Parece que ele não subiu muito. Literalmente um mês atrás eles simplesmente decidiram enviar nosso personagem principal para o exílio. Disseram na cara dele que não tinha talento literário nem talento militar, além disso era desprovido de méritos. O imperador continuou jogando um balde de água fria no cara e lhe disse diretamente que a única coisa que ele tem é o título de príncipe. Mas na realidade ele é apenas mediocridade com um título. O imperador continuou dizendo ao rapaz que decidiu que ele precisava se relacionar com alguém. Em resposta a isso nosso personagem principal apontou o dedo para o imperador e se autodenominou um homem maravilhoso que era contra ser casado. Mas a opinião do nosso herói mesmo que fosse um príncipe era de pouco interesse. De repente o imperador coloca a lâmina em sua garganta. Ele ainda decidiu dar ao nosso personagem principal a chance de responder diferente e acrescentou que mais uma dúzia de concubinas entraram no Palácio Imperial, então não seria difícil conseguir uma. O cara continuou a segurar uma lâmina afiada na garganta de Luo, que com lágrimas nos olhos declarou que não iria interferir. Depois disso, o curso dos eventos é interrompido e vimos a cavalaria correndo para algum lugar com cavalos de guerra. Nosso herói foi enviado com um comboio de 3.000 guarda-costas para se casar com uma deusa em Kunlun. O protagonista lembra que já não pode contar com ninguém. Mas agora a única coisa que ele pensava era que queria muito que essa mulher fosse bonita. O cara já imaginava que ele seria cercado por belas esposas, até pensou que sua futura esposa talvez concordasse que ele tivesse
180 concubinas. Os sonhos molhados do nosso personagem principal são interrompidos quando de repente a porta do quarto em que ele está é inesperadamente aberta por alguma garota. Essa garota que vemos à nossa frente se chama Wu Xuan e ela é a empregada do nosso personagem principal, além de líder de um exército de 3.000 guarda-costas e é responsável por ficar de olho. A garota informou ao seu mestre que as pessoas de Kunlun haviam chegado com más intenções. Essas mesmas pessoas entraram em sua casa e perguntaram ao cara se ele era o príncipe. Em seguida esse homem de cabelos compridos disse que através da história antiga casamento arranjado assim não acontecia há 8.000 anos. Enquanto isso nosso personagem principal estava pensando em comida e perguntou quem ele era. O homem responde que seu nome é Lu Han e ele era o nono ancião do clã da espada Kunlun. Lu Run diz que descobriu que o príncipe da dinastia veio aqui para se casar com sua donzela. Então ele veio ver, o cara continuou falando que também ouviu que o príncipe não teve sucesso nem na poesia nem nas artes marciais. Em seguida, estendendo a mão ao nosso personagem principal, o ancião pergunta ao cara por que entre tantos príncipes o imperador o escolheu. Ele pergunta com dúvida se ele é digno de ser seu parente. Nosso herói ouviu isso em silêncio e pensa que em sua vida passada ele não tinha dinheiro nem poder, então ele estava acostumado a ser ridicularizado, mas esse homem já está passando dos limites. Então o protagonista corajosamente cutuca o dedo no ancião e relata que todas essas terras pertencem à família real. Além disso, Lu é o segundo príncipe desta família e por isso é sem dúvida digno. De repente o ancião agarra nosso protagonista pela mão e confirma que todas as terras realmente pertencem ao imperador, mas Kunlun pertence ao clã da espada. O ancião continua dizendo ao prota que mesmo que ele seja filho do imperador e ele queira se casar com a próxima chefe de Kunlun, ele deve primeiro pedir permissão aos 8.000 discípulos do clã da espada. De repente uma aura escura começa a emanar desse ancião, então ele relata que vão montar uma arena aos pés da montanha Kunlun e pergunta se Lu Xuan se atreve a ir até lá. Depois disso Lu Run acrescenta que o nosso personagem principal não deve se preocupar porque ele sabe que é apenas nível 9, então ele seleciona especialmente os 3 alunos mais fracos. 2 vitórias em 3 rodadas serão suficientes, mas nosso herói em resposta a isso chora e repete as palavras do ancião de que todas as terras pertencem ao imperador, mas Kunlun pertence ao clã da espada. O protagonista chama isso de uma declaração ousada. Em seguida ele aponta o dedo para este ancião e declara que seu clã realmente quer se separar das posses do imperador e organizar uma revolta. Lu continua a acusação e o ancião depois de ouvir isso acaba ficando de boca aberta. Então ele fala que tudo isso é bobagem e continua a dar desculpas dizendo que a dinastia do imperador surgiu há 500 anos, e o clã da espada Kunlun há 800 anos. Então por isso o imperador emitiu um decreto que esta montanha pertence ao clã da espada. Nosso personagem principal fecha os olhos e responde que isso estava bem dito. Em seguida acrescentou que seu clã de espadas é apenas os remanescentes da dinastia anterior. Nosso herói diz isso com um sorriso maníaco. Logo as mãos do velho começam a tremer e ele começa a gaguejar pedindo para o cara não falar bobagens porque isso é mentira. Lu Run também continua a dizer que se o príncipe não se atrever a aparecer na arena amanhã, então pode voltar para casa. Depois disso o ancião se vira e vai embora. Nosso personagem principal e sua empregada são deixados sozinhos. Logo a empregada olha para ele e suspira dizendo ao mestre que ele deve aparecer na arena amanhã. Ela acrescenta que este casamento é a vontade de Sua Alteza e ele sendo um príncipe não pode desobedecê-lo. A empregada também acrescenta dizendo ao mestre que ele não precisa se preocupar com a segurança, mesmo que ele com sua patente perca qualquer competição em que participe. Essas pessoas do clã da espada só querem humilhá-lo e forçá-lo a recuar, mas não podem prejudicá-lo, e pelo bem da dinastia ela acha que Lu ainda pode sacrificar sua dignidade. Nosso personagem principal inesperadamente responde que não há nada de especial neste pequeno galpão, além disso ele ainda é um príncipe e precisa manter sua marca, e pelo bem da dinastia ele está pronto para fazer qualquer coisa. O rosto desse cara no momento de proferir essas palavras nos diz claramente que ele tem algo em mente. Em seguida nosso personagem principal diz à empregada que ela lhe deu uma ideia, então ela deveria fazer algo por ele depois que se casar. Esposa. A garota começa a se sentir tímida e pergunta o que exatamente ele quer que ela faça. Nesse momento nosso personagem principal se aproxima o máximo possível da loira e diz diretamente em seu rosto que ela deve lhe dar dinheiro. A julgar pelo rosto da menina ela ficou claramente chateada. Provavelmente ela estava esperando um pedido de natureza completamente diferente para outros conteúdos, mas logo em seguida essa garota bruscamente pegou sua carteira cheia e a apertou com todas as suas forças por raiva.
Quando já estava saindo, ela jogou sua carteira nas mãos do jovem mestre. A empregada explicou que havia 20 pedras espirituais de nível médio todas para ele. Ela acrescenta que já tinha ouvido falar que o príncipe era ganancioso por dinheiro, mas agora estava convencida e disse que sua reputação era merecida. No entanto, a garota continuou dizendo que como ela lhe deu dinheiro, ele deve se comportar bem, e mesmo que perca, deve perder razoavelmente. Antes de sair completamente, essa garota continua a conversa dizendo ao cara que ele não deve estragar a reputação de Sua Alteza. Além disso, ele precisa sair em meia hora. Mais uma vez, se voltando para o nosso personagem principal, ela decide lembrar o cara que se ele não se casar, seu destino se tornará miserável. Depois disso, a garota finalmente sai da sala onde nosso personagem principal está. Luo Xuan foi deixado sozinho olhando misteriosamente para o saco de dinheiro em sua mão. Então ele se pergunta se deve doar ou não. Ele pediu a si mesmo para não levar isso na cabeça porque na vida o principal é correr riscos. O garoto então pensa em se arriscar numa bicicleta ou motocicleta. De repente, uma notificação que já nos é familiar aparece na frente do protagonista. O simulador de vida já requer 20 pedras espirituais do espírito inferior e diz que ele já tem 101 tentativas, contando a primeira no início do Manhua. Novamente a vida começa aos 0 anos de idade e ele nasceu em uma família de poetas, e é por isso que ele foi criado com arte. Mesmo com 0 anos de idade ele faz referência a uma estátua famosa. Quando esse cara completa 5 anos de idade ele começa a aprender a desenhar, depois esse cara completa 20 anos. Na última tentativa de obra de arte esse cara foi de base, mas dessa vez conseguiu domínio por ser um mestre de seu ofício. Ele estava tentando superar Van Gogh e Da Vinci, mas infelizmente o recorde não muito quebrado porque nesse simulador de vida o protagonista partiu com 21 anos. Enquanto criava uma obra-prima seu cérebro explodiu. Agora voltamos ao presente. Nesse momento vemos nosso personagem principal sentado em um cavalo atrás de sua empregada. Ao longo do caminho ele se pergunta como pode ser corajoso porque 20 pedras da classe média é muito pouco e acontece que não valeu a pena. O cara fica vermelho como um tomate e depois de alguns momentos a empregada diz a ele que seu ranho está fluindo sobre ela, e ela também pede que ele tire sua mão porque está dificultando para ela. Depois de literalmente mais alguns 100 metros esses dois finalmente chegaram ao seu destino. A menina fica surpresa e diz ao mestre que eles chegaram. Ela vê Luo Xu e foi surpreendida pela rápida mudança de emoções. Depois que nosso personagem principal entra no território onde será realizada a batalha, a multidão entusiasmada se pergunta se este é o mesmo príncipe da dinastia Xia que quer se casar com sua irmã mais velha. As garotas não resistem à beleza do nosso protagonista. Alguns momentos depois o mesmo ancião que nomeou esta arena aparece na multidão. Ele olha surpreso com o nosso personagem principal entrando nesta cidade. Lurun fica surpreso por Lu realmente ter aparecido. Em seguida o velho acariciando a barba deve admitir que esse cara na frente dele é excepcionalmente bonito. Lurun acredita que se ele também tivesse um rosto tão bonito assim teria se casado há muito tempo. Depois de alguns momentos alguma beldade aparece no quadro. Ela também percebe a aparência incomparável do nosso personagem principal e diz que suas maneiras são excelentes, acrescentando que é raro encontrar um aristocrata assim. Mas o bêbado que está ao lado dela não compartilha de sua opinião. Ele pergunta quem precisa de beleza quando de qualquer maneira é apenas um lixo. O cara questiona como ele pode ser digno de se casar com a chefe do clã. Essa beldade responde que esse casamento é apenas um jogo entre o ancião e o imperador da dinastia. Então eles estão aqui para proteger o protagonista, ou caso contrário eles estarão ferrados. A menina continua a dizer que isso é como um jogo de xadrez. Nesse momento o ancião Lurun quer dizer algo. Mas antes de ter tempo de começar a dizer qualquer coisa nosso personagem principal passa por ele em uma velocidade incrível. Lu reaparece magicamente atrás dele. Em seguida cercado por uma aura poderosa o protagonista pergunta à multidão: quem quer lutar primeiro? O ancião claramente não gostou da cena protagonizada pelo nosso personagem principal e olhando em sua direção torce os dentes. Logo este ancião se dirige a algum lugar da multidão chamando o nome Liu Hu e anuncia a ele que Sua Alteza o Príncipe já está aqui. Então questiona por que então ele ainda não está na arena. Assim que o ancião chamou o rival o cara voou para fora da multidão e deu uma cambalhota tripla no ar. Antes de pousar no chão fez mais umas 3 cambalhotas em voo. Esse cara pousa da maneira mais pretensiosa bem na frente do nosso personagem principal enquanto está de costas para ele. Liu Hou também está segurando uma katana e se virando para enfrentar o príncipe.
Ele aponta o dedo para si mesmo e declara que está aqui e eles podem começar o primeiro round de confronto entre os dois. Depois que esse cara aparece, as pessoas na multidão começam as discussões. Um dos moradores diz que se trata do irmão Liu, logo a multidão continua a discutir o rival do nosso protagonista. Em seguida o idoso chama a atenção e diz que foram muitos os motivos para organizar a competição, mas não há necessidade de entrar em detalhes. O idoso conta que não é contra o casamento, mas desde os tempos antigos tudo relacionado ao casamento tem sido levado muito a sério e os noivos devem ser jovens e talentosos. Lurum continua dizendo que com base em tudo isso este torneio não será competitivo no cultivo, mas só será na esgrima. Se o protagonista vencer 2 rodadas em 3 ele vencerá. Luo Shu, ouvindo tudo isso, decide dar o seu melhor. Mas tudo isso nada mais é do que uma tentativa de humilhá-lo e de forçá-lo a recuar de seus planos. Mas nosso herói sabe disso. Nesse momento ele se volta para seu rival e lamenta já ter descoberto seu plano. Então Luo levanta o dedo e aponta para seu oponente exigindo que ele tire sua espada e inicie uma competição de esgrima. Enquanto isso, mesmo bêbado que está assistindo a tudo o que está acontecendo pergunta à garota se esse belo pirralho rico derramará lágrimas após a derrota. A garota respondeu que, pelo que viu, o protagonista provavelmente é muito travesso, então ela está se perguntando o que poderia acontecer nesta arena, mas depois de alguns momentos a mulher fala que mesmo que seja espancado ele provavelmente não irá chorar na frente dos outros. Voltando à batalha na arena, Liu disse que desde que se juntou ao clã ele havia aprendido 13 técnicas marciais, mas depois de chegar ao 7º posto ele aprendeu a técnica da espada de 100 flores. Liu explica que essa técnica significa que quando ele ataca, centenas de flores parecem florescer. Depois disso o cara começa a dizer que o clã da espada tem 8.000 alunos que se dividem em externo e interno. Em seguida Liu conta que ele é considerado o melhor na composição externa do clã. Em seguida, erguendo sua espada no protagonista, ele diz que nem 10 do jovem fará ele ter dificuldade. Liu diz que não entende quem lhe deu tanta coragem para desafiá-lo. O cara conta que é muito mais forte e por isso só precisa de um golpe. Então ele diz que o protagonista pode começar atacando. Nesse momento a empregada de pé na multidão joga sua espada para Luo para que ele possa começar o primeiro round. Depois que a espada está nas mãos de nosso protagonista ele a remove de sua bainha com um movimento hábil de seus mãos. Então ele avisa seu oponente que é tarde demais para ele desistir e recusar a luta. Luo continua dizendo ao seu oponente que se ele não ceder ficará muito envergonhado mais tarde. A empregada acredita que nosso personagem principal está tentando pressioná-lo psicologicamente, e acrescenta que os alunos desse clã são muito experientes e nada vai dar certo, mas ela espera que o protagonista não chore. Alguns momentos após o discurso de Luo, seu oponente que está à sua frente pede para ele parar de falar bobagens e começar a trabalhar. De repente um golpe se aproxima da garganta desse cara. Imediatamente depois vimos o golpe do nosso personagem principal que foi direcionado para a garganta do cara. A cena muda e observamos gotas de líquido vermelho escorrendo desse melhor aluno do clã da espada. De repente o protagonista aparece atrás de seu oponente e já tinha feito um golpe incrivelmente preciso. Nesse momento há um silêncio ensurdecedor completo ao redor e seu oponente está tentando conter suas lágrimas. A única coisa que ele conseguiu fazer foi acusar nosso personagem principal de tentar atacá-lo. Luo se vira para seu oponente e informa que essas competições são para adultos e não há nenhum termo para furtividade nelas. Além disso ele lembra que deu uma chance a Liu para desistir. O oponente nesse momento está tentando pedir para ele parar porque ele não pode. O cara não termina a frase e toda a galera ao seu redor não pronuncia uma única palavra. O ancião que organizou essa luta simplesmente não pode acreditar em seus olhos. Ele entende que não pode parar essa espada sem a ajuda do cultivo e seus olhos voam para fora de suas órbitas com maior choque. A empregada percebe que Luo fez seu oponente chorar. Enquanto isso Liu estava cheio de autoconfiança e deixa cair sua katana. Ele não pode acreditar que não conseguiu sequer provar a si mesmo e não entende como perdeu tão rapidamente. Depois de alguns momentos o rosto de todos os que estão nessa arena aparecem na cabeça desse cara perdedor e ele imagina como todos estão olhando para ele e rindo dele. Então esse cara entra em uma verdadeira histeria e esfrega os olhos dizendo que não é lixo. Ele tenta conter o fluxo de lágrimas de seus olhos que não param de escorrer. Em seguida Liu tenta escapar dessa arena o mais rápido possível para esconder sua vergonha. Enquanto isso nosso herói olha para o ancião e diz que ele deve ensinar aos seus alunos que não pode se concentrar apenas no cultivo da arte marcial. Luo acrescenta que não faria mal para eles também monitorar sua estabilidade psicológica, já que o oponente do jovem mestre continua caindo e chorando.
Luo continua a dizer que é assim que os seus alunos choram se perderem. Isso faz com que todas as pessoas riam. Enquanto isso, o cara que recebeu uma derrota esmagadora e vergonhosa em vez de uma vitória fácil levanta a cara e pretende lembrar o sobrenome do protagonista para se vingar dele por essa vergonha. No entanto, nosso personagem principal que está no centro da arena neste momento não pretende parar sua pressão. Então ele aponta sua espada para a multidão e pergunta em voz alta se há mais alguém que queira lutar contra ele. O ancião entende que está em uma situação terrível. Em seguida ele aponta para outro de seus alunos e chamando seu nome de Jin. Então o ancião diz a ele para ir à arena e ensinar uma lição ao nosso personagem principal. A multidão está incrédula porque eles sabem que Jin está em sexto lugar. Eles falam que o ancião realmente perderá a credibilidade na frente de todo o clã. Rank 6 em comparação com o Rank 10 é muito poderoso e desonesto. Depois de alguns momentos algo estranho acontece. Jin, em vez de tirar sua espada, ordenou que os servos colocassem 2 cadeiras de madeira na arena. Em seguida o cara senta em frente ao protagonista e diz as regras. Ambas as cadeiras não podem ser movidas. Aquele que tiver a espada derrubada primeiro, ou quem sair da cadeira primeiro perderá, a julgar pelo rosto do nosso protagonista em resposta a este anúncio das regras e a este método ridículo de batalha. Ele está insatisfeito. Ele pergunta diretamente ao discípulo do clã da espada à sua frente o que ele quer. Jin fica um pouco surpreso com uma pergunta tão repentina e assustadora. Ele responde que se falamos de sonhos ele quer treinar duro para alcançar o primeiro posto em 20 anos e se tornar um deus em 40 anos. Mas depois de alguns momentos nosso personagem principal interrompe esse aluno e pede que ele não diga nada estúpido. Luo pede que ele pense com cuidado e continua dizendo que isso não vale a pena falar abertamente porque ele poderia ser eliminado por deuses. Depois disso o protagonista pergunta se ele quer se tornar um eremita. Esse cara ficou simplesmente chocado depois do que nosso herói disse e quase caiu da cadeira. Em seguida Jin perguntou como ele ousa rir dos eremitas. Jin continuou dizendo que mesmo que ele seja um príncipe, eremitas existem e há muitos deles, e mesmo que ele vá por todos os cantos da terra, montanha e mar, ele ainda não será capaz de encontrá-los. De repente Jin ficou muito constrangido porque começou a pensar em mulheres e o que ele estava imaginando de acordo com as leis este conteúdo não pode ser exibido. Nesse momento uma notificação apareceu na frente de Luo Xuan, onde estava escrito que a fortaleza do inimigo havia caído por 2 unidades. Então o protagonista continuou dizendo que estava apenas brincando e Jin poderia ignorar. Nosso personagem principal continuou olhando para esse cara com os olhos de um caçador e falou que a formação de Jin não é muito boa. Antes de ouvir a resposta o protagonista pede para não entender mal e diz que acha que eles se parecem. Mas Jin discorda porque o protagonista nasceu com um título poderoso. Mas Luo não deixou o adversário finalizar e fala que o governo da ONU acha que ele é filho do imperador, com uma quantidade enorme de dinheiro, mas a amarga realidade é que infelizmente não é assim. Luo continuou a história comovente e perguntou ao aluno do clã da espada ao seu lado se ele realmente achava que estava realmente feliz. Porque isso estava realmente longe de ser o caso. Nosso herói continuou dizendo que era apenas um lixo do 9º lugar e seu pai nunca o amou. Além disso, sua mãe partiu durante seu nascimento e suas habilidades eram mínimas. Seus irmãos o intimidavam. O protagonista continuou dizendo que o humilhavam e até o forçavam a lutar com cães por comida quando criança. Ele não entendia por que se sentia ofendido e por que outras crianças tinham mães. Imediatamente depois que nosso personagem principal terminou sua história comovente, vemos ele derramando lágrimas de crocodilo. De repente Jin furiosamente bateu na mesa e disse que ele realmente não tinha ideia que o protagonista tinha tal vida. Enquanto isso nosso herói astuto continuava a enxugar as lágrimas com um lenço. Em seguida falou que foi por isso que ele disse que ambos eram muito parecidos. Por quê? Os dois tiveram uma infância muito feliz. Alguns momentos depois que nosso personagem principal encontrou uma maneira de quebrar o coração de seu oponente com suas histórias de partir o coração, ele estendeu a mão para ele para um aperto de mão. Esse cara não resistiu porque estava completamente saturado da triste história do nosso personagem principal. Então ele imediatamente estendeu a mão para o nosso personagem principal e se esqueceu completamente da competição. Jin apertou a mão de Luo e logo um impulso ocorreu em sua cabeça. Ele finalmente entendeu o que tinha acabado de acontecer. Jin não podia acreditar que tinha sido enganado assim. Acontece enquanto o cara apertava a mão do nosso herói, ele involuntariamente se levantou da cadeira em que estava sentado. O que significa que ele perdeu. Depois vemos na nossa frente o líder desse clã que segurava a mão na testa e não entendia como podia esconder o rosto porque tinha muita vergonha de seus alunos. Em seguida ele apontou o dedo
para o aluno e acrescentou que, sendo um artista marcial de 6º nível, simplesmente perder para alguém de 9º nível é vergonhoso. Enquanto isso, Jin ainda estava tentando processar as informações em seu cérebro. Ele ficou completamente intrigado com a forma como perdeu essa batalha. Lu ainda colocou a mão no ombro do oponente e disse que ele realmente o enganou um pouco para vencer, mas ele ainda quer fazer amigos. Jin respondeu que tudo era justo. Depois de alguns momentos, o rosto desse cara mudou e ele, se afastando da tristeza, disse ao nosso personagem principal que seus métodos de ataque psicológico são certamente impecáveis e ele as usa com maestria. Em seguida, os dois demonstraram respeito um pelo outro. Jin admitiu que na batalha de hoje perdeu e acrescenta que virá até ele em alguns dias para aprender mais sobre os métodos. A multidão, que olhava para o comportamento digno desse cara, acreditava que o irmão Jin realmente merece um lugar no plano interior, porque ele mantém seu rosto feliz até o último momento. Enquanto isso, nosso personagem principal não entendia como eles ousaram insultá-lo com tão pouco combate. Em uma vida passada, ele explorou toda a internet para cima e para baixo. E se tivesse internet agora, colocaria todos em seu lugar. Depois de alguns momentos, assistimos a mesma garota de antes entusiasmada dizer que a reputação pode enganar e ela acrescenta que se a deusa não quiser, ela com certeza ficará com o personagem principal. Em resposta a isso, o bêbado, que constantemente anda com essa garota, mandou ela ficar calada. Enquanto isso, nosso personagem principal pediu desculpas ao ancião do clã dizendo que ele acidentalmente venceu. Ele fingiu ser o mais provocador possível e perguntou ao ancião se ele estava muito zangado. O ancião não tinha uma experiência de vida tão humilhante e não admitiria a derrota. Em seguida, ele apontou o dedo para o protagonista e disse que agora ia ter um duelo entre eles. De repente, a conversa entre os dois foi interrompida porque de repente um som suspeito começou a vir do portão principal. Todos ao redor decidiram se virar bruscamente para ver qual era o assunto. Então viram o que estava saindo do portão e todos ficaram chocados. Eles viram uma enorme cortina de fumaça densa através da qual absolutamente nada era visível. Mas depois de alguns momentos, a espessa camada de fumaça foi rasgada por um homem enorme, musculoso e barbudo, armado com um machado, que estava montado em um maldito lobo como uma espécie de herói antigo. O protagonista assistiu silenciosamente à aproximação dos inimigos jurados da dinastia Xia, mais conhecido como Clã Lobo. Acontece que todos sabiam que Sua Alteza o Príncipe veio a Kunlun hoje para propor casamento, portanto o aparecimento dos inimigos jurados da dinastia era bastante previsível. Luo Xuan concluiu que eles estavam tentando interferir na cerimônia, mas agora ele cresceu e é a vez dele lutar. Alguns momentos depois que nosso personagem principal decidiu se juntar à batalha, ele pegou algum tipo de talismã. Em seguida se perguntou por que seu exército imperial ainda não estava aqui para tomar a luta. De repente, depois que Luo chamou seu exército imperial, um grande número de soldados a cavalo veio correndo e estavam prontos. Luo citou as palavras de que é preciso aceitar todas as coisas como elas são. Aparentemente a empregada não entendia por que o cara disse isso. O herói continuou dizendo que seus inimigos vieram para cá e agora eles vão construir seus túmulos. Em seguida ele então ergueu a mão para o alto e se dirigiu a todo o seu exército como se fossem irmãos, dizendo em voz alta que tinha chegado a sua hora de enfrentar os seus inimigos jurados em batalha. Mas de repente algo interrompe nosso personagem principal. Aquela mesma garota com o homem bêbado entram no palco. O ancião imediatamente reconheceu esses dois como Tai e Hong. Eles eram dois mestres de espada ativos com alto poder. Nesse momento, o protagonista, se virando com sua empregada, viu uma multidão de estudantes do clã da espada e todos prestaram homenagem a esses dois. Em seguida, o cara fala à sua empregada que ouviu que em Kunlun existem 10 espadas famosas. Cada uma é uma arma divina de nível S que tem um espírito e é capaz de escolher seu dono. Então, nesse momento, à sua frente estavam dois mestres de espada muito famosos. Estes dois não eram mestres de espada comuns e estavam entre os 10 maiores mestres de espadas da montanha Kunlun. Alguns instantes depois, Tai começou a invocar sua arma divina que a escolheu. O poder dela era realmente impressionante porque imediatamente depois que ela convocou, uma arma com enorme quantidade de aura poderosa apareceu ao seu redor. De repente alguém gritou que não pode usar armas no sopé da montanha Kunlun. Mas Tai avisou a todos que se alguém se movesse agora, essa enorme geleira assumiria instantaneamente uma nova cor vermelha e só restaria seus cadáveres. O protagonista, observando isso, ficou muito surpreso que Tai tivesse um nível tão alto de cultivo. Ele se perguntou se poderia suportar seu poder. De repente Tai piscou para ele. O protagonista rapidamente se perguntou se essa bela mulher estava realmente o cobiçando. Muitos pensamentos passou na cabeça de Luo.
Mas o cara rapidamente parou de pensar nisso porque não tinha conseguido casar ainda. Enquanto isso, aparentemente o chefe do clã Lobo estava se aproximando. Em seguida, Tai ordenou que seu exército parasse ele, mas o homem desceu de seu enorme lobo de guerra. Em seguida, o chefe do clã Lobo continuou seu movimento e cumprimentou Tai dizendo que ela não precisava se preocupar porque eles não chegaram tão longe para atacar. Ele declarou que era o príncipe da Tenda Dourada e poderiam simplesmente chamá-lo de Emo. O cara também falou que seu apelido é Cogumelo Negro. O protagonista não conseguiu conter o riso e apontando para ele com o dedo disse que seu nome era muito legal. Emo virou para o nosso personagem principal e perguntou se ele era o príncipe da dinastia Xia. Emo acrescentou que veio aqui para se casar. A multidão que viu toda essa performance imediatamente percebeu que Emo estava tentando provocar nosso personagem principal usando todos os métodos disponíveis. Em seguida, Emo apontando para Lu afirmou que ele não tinha outros requisitos além de ser filho do imperador. Ele também disse que se casaria com quem o protagonista estava planejando casar, mas nosso herói não sucumbiu a essa patética tentativa de provocação desse cogumelo negro. Ele suspirou desafiadoramente e lhe disse que, para ser honesto, até certo ponto ele o admira, porque sua aparência não é bonita e ainda assim ele ousa dizer que vai casar. Nosso herói continuou a ficar bem na frente de Emo dizendo que se ele quer se casar ou não, resta com decidir. O protagonista disse a esse cara que por essa razão não adianta ele agora tentar ficar em inimizade. Emo fez todos os esforços para se controlar. Em seus pensamentos ele achava que o príncipe estava dizendo isso porque não tinha nenhuma capacidade. Esse estranho conflito entre nosso personagem principal e Emo foi observado todo esse tempo pelo mesmo mestre da espada, que com seu ataque poderia demolir seu exército. De repente nosso herói, ligando o modo assassino, colocou a mão no ombro de Emo e disse que ele destruiria o líder de seu clã um dia e então seria tarde demais para ele considerá-lo um inimigo. Essas palavras influenciaram ainda mais esse cara sem cérebro. Então o cara se virou e disse que se ousasse insultar seu pai novamente, ele não iria pegar leve com Lu. Mas nosso personagem principal, não se importando em nada com suas palavras, respondeu que apenas um fraco confiaria apenas em sua boca. Lu continuou a provocar o grandalhão que estava na frente dele. Ele disse que é filho de um imperador e poderia apresentá-lo a um velho sábio doutor que poderia ajudá-lo. Talvez a paciência de Emo tenha acabado e ele bruscamente começou a balançar o punho gritando que Lu estava ferrado. Nosso herói estava sendo atingido por um golpe de um homem pesando 100 quilos ou mais e mesmo assim continuou parado. Nada tinha acontecido porque uma camada de gelo subia até seus pés. A fonte dessa magia era de Tai. Ela agarrou as pernas desse homem imprudente e o prendeu no chão. Ele gritou que tinha vontade suficiente e a garota respondeu que a decisão sobre quem vai casar com a deusa só pode ser tomada pelo ancião deste clã, então eles não deveriam se opor a ele. Nesse momento Hong se junta à conversa e grita que se eles continuarem serão transformados em cubos de gelo e os jogará para fora da montanha. Emo imediatamente começou a recuar se curvando aos mestres da espada. Esse homem culpou nosso personagem principal por tudo, pensando que ele o fez perder a cabeça. De repente algo inesperado acontece. Nosso personagem principal levanta a mão esquerda e declara em voz alta que não concorda com a situação que acabou de se desenvolver. Emo simplesmente não consegue acreditar em seus ouvidos e pergunta se Lu queria ser atirado da montanha. Hong respondeu que se o protagonista não vai escalar a montanha onde estão os anciãos, então ele pode voltar para onde veio. Mas de repente uma barreira apareceu na frente de seus pés que não lhe permitiu passar além dela. Emo neste momento olhou contente para o nosso personagem principal. Ele pensou que Lu era realmente estúpido porque decidiu contradizer o mestre da espada. Mas nosso personagem principal, como se nada tivesse acontecido, ultrapassou a barreira que o mestre da espada havia criado e disse que por maior que como fosse, ele ainda fazia parte da posse da dinastia Xia. Em seguida perguntou a Hong por que ele ousou ameaçar o príncipe da dinastia e por que ele precisava competir no ringue para escalar a montanha enquanto este perdedor não lutou contra ninguém. Lu continuou a expressar sua insatisfação e perguntou se ele achava que o clã Lobo era mais nobre do que a dinastia imperial. Nesse momento a empregada de nosso personagem principal estava se perguntando se seu mestre havia enlouquecido porque ele se opôs ao mestre da espada. A menina pensa que desta vez não será capaz de protegê-lo se algo der errado, mas o mestre da espada respondeu que a força vem em primeiro lugar e Emo já está no 6º posto, então não há sentido ele competir em uma luta como o protagonista fez. Mas nosso herói respondeu a isso dizendo que parece que o mestre da espada adere a 2 pesos e 2 medidas. Ele acrescentou que suas forças são suficientes para destruir milhares de guerreiros do clã Lobo enquanto defendem as fronteiras dessas terras.
Hong, depois de ouvir a declaração do nosso herói, respondeu que ele está proibido de falar bobagem. Luo Xuan continuou a se aproximar cada vez mais do mestre, fazendo alusões que tudo isso é bobagem e você não pode comer qualquer coisa porque a comida pode ser envenenada. O mestre da espada, perplexo, olhou questionavelmente para o nosso protagonista e perguntou o que ele iria fazer agora. Lu responde que não vai fazer nada e acrescenta que apesar desse cara ser selvagem e terrivelmente feio, Lu sugere que para economizar tempo Hong Imo pode pagá-lo 100 pedras espirituais de nível médio. O protagonista pede que ele faça isso em nome do imperador da dinastia. O mestre da espada ficou ofendido com o que ouviu e imediatamente tentou atacar nosso personagem principal perguntando como ele ousa, mas de repente ele foi parado por outro mestre da espada. Tai disse que como discípula da espada Kun em seu clã, sua mensalidade é de apenas 5 pedras de nível médio, então ela lhe dará estes 100 para que ele o perdoe agora. Depois disso o protagonista se virou para Imo e disse que até os mestres da espada o pagaram. Em seguida questiona se ele pode pagá-lo para ir a uma reunião com ele. Depois de alguns momentos esse cara grande continuou a tentar se controlar, então ele sacou sua carteira e disse que como o protagonista não tinha pedras suficientes, então ele as daria. Depois que nosso personagem principal pegou a carteira com as economias das mãos de Emo, ele abriu e disse que acontece que os alunos de Kuno e os filhos dos lobos também não são muito ricos, mas na verdade, os pensamentos na cabeça do nosso personagem principal eram completamente diferentes. Nesse momento, Tai começa a falar que o poder espiritual entre o céu e a terra é como o fluxo e refluxo da maré. Quando o céu e a terra estão esgotados, cada pedra espiritual é muito preciosa. Alguns momentos depois que a menina fez seu discurso, outro mestre começou a se afastar. Hong disse a ela que era hora de ir embora e perguntou por que ela estava falando com esse perdedor. O protagonista logo perguntou à sua empregada Xuan por que ela parou. Lu questionou se ela não tinha ouvido que ele ia para a montanha. Em seguida ele ordenou que ela pedisse a 2 pessoas que viessem e o levassem para a montanha. Mas Tai se virou para o nosso personagem principal e o lembrou que ela disse que o levaria, mas ela não mencionou que outra pessoa poderia subir com ele. Emo novamente acrescentou seu comentário inútil e disse a Lu que 2 mestres da espada iriam levá-los e questionou se ele queria ser carregado. Mas nosso herói começou a se esticar perguntando ao cogumelo negro se podia ver como ele estava muito exausto das batalhas. O protagonista acrescentou que quando se cansava tinham que carregá-lo. Emo simplesmente não podia acreditar em seus ouvidos porque Lu continuou a humilhá-lo continuamente de todas as maneiras possíveis. Enquanto isso o mestre da espada olhou para o prota e pensou que se esse cara não fosse um príncipe da dinastia Xia, ele já teria sido agredido há muito tempo. Depois de algum tempo somos transportados para o topo do Monte Kuno, onde todos os anciãos deste clã estão localizados. Todo mundo realmente queria chegar a esta montanha mais cedo. Em seguida nos movemos para dentro deste palácio em que nosso personagem principal já está olhando para tudo ao seu redor. Ele entende que a aparência e grandeza deste palácio não é inferior ao palácio de seu pai. Logo 2 dos mestres da espada trazem um dos anciãos do clã. Emo imediatamente diz que ouviu que a deusa Fuiao é linda e extremamente talentosa. Além disso ela recebeu uma espada chamada Fuiao e se tornou mestra. Ouvindo isso o velho sábio responde acariciando sua barba que ele era a mesma pessoa que ensinou a deusa. Ele começa a dizer que Fuiao com 5 anos começou a treinar com a espada. Aos 13 anos ela recebeu o 6º posto de arte marcial e depois disso recebeu a espada Fuiao se tornando sua dona. Agora ela já tinha 18 anos e estava no 2º escalão do cultivo. O velho continua dizendo que mesmo que falasse sobre o talento dela a noite toda, ele ainda não conseguiria contar tudo. Depois disso o sábio ancião questionou como eles poderiam provar a sinceridade de suas intenções. A julgar pela cara de Emo ele claramente não estava pronto para essa pergunta, mas nosso personagem principal aparentemente entendeu por que essa pergunta foi feita. Logo Emo se aproximou e disse ao ancião que se a deusa se casar com ele, então ele está pronto para oferecer 10.000 cavalos e gado de pastagens. Depois disso foi a vez do nosso protagonista nomear como ele poderia provar a sinceridade de suas intenções. Lu tentou recorrer à sua empregada para descobrir o que eles poderiam oferecer e ele percebeu que não podia deixar esse cogumelo vencer, então nosso personagem principal levantou a mão dizendo que tinha algo a dizer. Depois que a atenção de todos nesta sala se concentrou em Lu, ele disse diretamente que não tinha nada. Emo ficou simplesmente chocado e não conseguia acreditar. Além disso o ancião afirmou que como o príncipe não havia preparado nada, então Emo do clã Lobo que ofereceu um presente significativo em troca da deusa, poderá se casar com ela. Lu
Shuan estava novamente pronto para ir contra as decisões, então ele disse ao velho que se ele escolher Emo automaticamente condenará Kunlun à destruição. Nosso personagem principal não parou por aí e continuou dizendo que se fizesse isso se tornaria imediatamente o maior vilão de todos os tempos porque permitiria um caos no clã. Aparentemente com essa frase nosso personagem principal cruzou uma certa linha. Imediatamente o mestre da espada que estava atrás do ancião fez um ataque poderoso contra o protagonista e questionou como ele ousou ameaçar o mestre. Nesse momento o poderoso ataque continuava seu movimento diretamente em nosso personagem principal. Lu concluiu que ele tinha ido longe demais e parece que agora realmente vão destruí-lo. Mas um momento depois, quando nosso personagem principal já deveria estar só o cadáver, algo parou o ataque e deixou Lu ileso. Todos ficaram em choque e Ron, que estava observando tudo isso, percebeu que quem parou o ataque foi a espada do próprio mestre. Então ele perguntou ao seu professor por que ele estava protegendo esse pirralho de escória que ousou ameaçá-lo. Em resposta a isso, o ancião disse a seu aluno que um convidado é um convidado. Então eles não têm motivos para não ouvir os argumentos do príncipe até o fim, mas se ele não puder dar uma explicação razoável, ainda não será tarde demais para eliminá-lo. Depois de ouvir isso, a empregada ficou chocada porque Sua Majestade ordenou que ela seguisse o príncipe para descobrir a verdade sobre Kun. Então ela se perguntou por que deveria sofrer com isso. Enquanto isso, Emo olhou contente para o personagem principal porque tinha certeza que aquele cara tinha acabado de cavar sua própria sepultura e nada mais poderia ajudá-lo. No entanto, o protagonista permaneceu calmo. Em seguida, mostrando 3 dedos, ele disse que tinha até 3 razões para o ancião Lin mudar de ideia e torná-lo seu genro. Hong, assistindo a toda essa cena ridícula, tinha certeza de que tudo o que esse cara falava seria bobagem. Então ele estava tranquilo sobre seu fim porque tudo isso era um absurdo e nada mais. Enquanto isso, o herói começou suas tentativas de convencer o velho. A primeira razão que ele disse era que Fuyao era uma deusa, uma mestre da espada e a futura chefe do clã. Então questionou por que ela de repente precisa de um marido. O ancião respondeu que não é segredo que a famosa espada que ela tem corta o amor e destrói o coração, então somente superando a barreira emocional ela pode alcançar um novo nível e por isso Fuyao precisa de alguém para ajudar. Em resposta a isso, nosso personagem principal prosseguiu para o segundo motivo. Ele diz que o clã Lobo era bastante pobre, mas estava pronto para dar um presente generoso. O protagonista acrescenta que ele sequer tinha uma pedra espiritual. De repente, Emo se surpreendeu e perguntou ao protagonista se ele não estava defendendo ele sem querer, mas Lu ignorou e foi para o terceiro motivo. O terceiro ponto, nosso personagem principal admitiu que é um perdedor. Então ele não se importa em ser uma ferramenta de Kunlun e dar sua vida por isso, mas acrescentou que Emo tem um grande talento e por isso o clã Lobo tem grandes planos para ele. Pensando nisso, nosso herói perguntou ao ancião se depois do casamento, Emo seria um mestre da espada Kunlun ou se ele continuaria a ser o líder dos lobos. Depois de ouvir o terceiro argumento ousado de nosso protagonista, todos os 3 exceto o próprio mestre deste clã ficaram em choque. Emo ameaçou o cara dizendo que ele era um cachorro que logo cuspiria líquido vermelho por suas palavras. Nesse momento, o próprio mestre teve que admitir que o argumento do protagonista parecia muito convincente e sua eloquência realmente convenceu, mas ele acrescenta que Lu não tem presente e isso continua sendo um problema sério. Nosso personagem principal responde que neste caso, em vez de um presente, ele lhe dará uma pintura que escreverá especialmente para o mestre deste clã, e assim ele resolverá o problema. Depois disso, Tai fica sem paciência e diz a Lu que mesmo que Emo não veio com boas intenções, ele não sabe se pode enganar Kunlun. Emo, por sua vez, também continua a dizer que os mestres da espada e o mestre principal devem acreditar nele, porque ele veio aqui com boas intenções e seu presente é um dom generoso de seu coração puro. O cogumelo negro continua a dizer ao mestre deste clã que Lu está simplesmente tentando enganá-lo e aparecer como um anjo sem presente. De repente, o protagonista tira um pincel com tinta e imediatamente começa a pintar o quadro. O cara continua a pintar da forma mais habilidosa possível. Essa é uma habilidade graças à sua doação para o simulador. Depois de alguns momentos, nosso personagem principal termina de criar sua obra de arte. À nossa frente está um quadro pintado pelo próprio príncipe, chamado Primavera de Kunlun. O velho ficou completamente encantado quando viu o quadro. Ele notou um grande número de cores e traços puros. O ancião diz que é uma obra-prima. De repente, sua discípula se aproxima dele por trás e lhe diz que não importa o quão boa seja a pintura, ela é apenas uma pintura. Além disso, Tai acrescenta que as pessoas vão
Rir depois de descobrir que tipo de presente receberam. Depois disso o ancião entende que as palavras de seu aluno realmente têm significado. Então um momento depois um ataque poderoso é novamente direcionado ao nosso personagem principal. Emo está simplesmente encantado com o que está acontecendo e ele pergunta ao professor Lin se ele finalmente recusará o príncipe. Enquanto isso o protagonista estava simplesmente em choque, então ele recuou e se perguntou o que diabos estava acontecendo. Lu pensa que ele desenhou uma maldita obra-prima e isso não ajudou, mas o rosto de Emo mudou sua expressão o mais rápido possível. De repente o mestre do clã passou por nosso protagonista com seus dois alunos. Todos eles estavam pensando em como todos poderiam lidar com esse problema e o que fazer depois que Lu conseguiu sobreviver mais uma vez. O herói imediatamente percebeu que parecia que sua aposta para pintar o quadro estava correta e isso salvou sua vida. Nesse momento o mestre Lin olhou para a espada divina e pediu a Lu para tentar levantar essa espada com suas próprias mãos, considerando o fato que nosso prota com a ajuda de algum milagre e grande carisma sobreviveu. Então ele imediatamente obedeceu e agarrou o punho dessa espada para tomar em suas mãos. Em seguida observamos como ele facilmente pegou essa espada divina do chão. Parece que essa espada não pesava nem 1 quilo nas mãos do príncipe. Nesse momento o mestre do clã ficou muito surpreso porque o cara tinha acabado de pegar a espada chamada Dan King. Esta é uma das 10 espadas mais famosas de Kunlun e ele tinha acabado de reconhecer o protagonista como seu mestre. O velho estava convencido que Lu era realmente reconhecido por uma das grandes espadas. Então ele imediatamente o convidou para ser um de seus discípulos. Nosso herói ao ouvir a proposta do velho ficou muito surpreso e tinha muitas perguntas. Em seguida perguntou ao ancião por que isso era necessário e que benefício teria essa proposta do mestre ao nosso herói. Irritou seriamente um de seus alunos. Hong ficou surpreso que o cara ainda queria benefícios. Em seguida ele falou ao nosso personagem principal que o desejo de seu mestre de fazer de alguém um aprendiz era uma grande honra e sorte. O protagonista respondeu que nesse caso ele tinha vivido a vida dele em vão, enquanto o cara que estava atrás de seu professor continuava muito irritado com nosso personagem principal. Logo o mestre principal se aproximou do herói e perguntou diretamente o que mais ele queria para seu consentimento. Coçando desajeitadamente sua bochecha o príncipe respondeu que o mestre o havia entendido mal com sua pergunta. Ele quis dizer que benefício ele teria de se tornar seu professor pessoal. Em resposta a isso o ancião respondeu que aceita o protagonista como aluno por amor ao seu talento, mas Lin acrescentou que ele não será forçado. O velho continuou seu discurso dizendo que Kunlun tem uma regra, nenhuma de suas espadas pode cair nas mãos erradas. Então ele perguntou ao cara se ele entendia o que estava fazendo. Em resposta a isso o prota começa a se apresentar. Ele diz que seu nome é Lu Shua e ele é o príncipe da dinastia. Além disso seu pai. Nesse momento o ancião interrompeu nosso herói dizendo que sabe quem está à sua frente. Em seguida Lin conta que o protagonista deveria conhecer seu pai melhor do que ele. Então ele acrescenta que há muitas garotas solteiras em Kunlun e neste caso seu pai só ficará feliz depois que seu filho conseguir ter vários outros filhos. Lu Shuan, tendo ouvido tudo isso, pergunta ao velho à sua frente se ele queria convencê-lo dessa maneira. Em seguida acrescentou que a espada voou até ele e não foi culpa dele. Além disso, essa é uma decisão precipitada demais. O chefe continuou dizendo que não há nada de errado nisso, afinal é uma espada divina que escolhe seu dono, ao contrário dele que se tornou o chefe graças à sua vitória em pedra, papel e tesoura. Depois disso Lin continuou acrescentando que seu clã Kunlun é um clã nobre e justo. Ao contrário dessas seitas diabólicas, eles nunca machucam pessoas inocentes. Em seguida o mestre perguntou ao cara se ele tinha pensado em tudo. O protagonista se curvou e disse que ele é um aluno deste mestre. Ouvindo que o príncipe finalmente se tornou um aluno, o velho disse que ele fez a escolha certa. Nesse momento Lu sugeriu que seu novo professor falasse primeiro sobre seus negócios. O velho imediatamente percebeu que estavam falando sobre nosso personagem principal se tornar seu genro. Então Lin conta que ele como mentor não escolhe um noivo para Fuya ou em tais assuntos sua opinião realmente não importa muito. O protagonista respondeu que até agora ele achava que ele era o mais perdedor do mundo. Mas ele não esperava que seu professor fosse tão fraco. O velho sorriu e perguntou se Lu realmente se considerava digno. Emo ficou espantado com o que estava acontecendo e perguntou como isso poderia ser justo. Ele acrescentou que seu presente era o mais digno e mesmo que Lu fosse escolhido pela espada isso não significava nada, porque ninguém no mundo poderia se comparar com seu dom.
Em resposta a essa indignação, o velho sorriu e pediu que ele não se preocupasse, pois aceitou o presente e acrescentou que agora ele será seu discípulo externo do clã Kunlun. Mas Enmo respondeu ao seu novo mestre que esse presente não era para se juntar ao seu clã, mas para se casar com a deusa. Em seguida perguntou como ele explicaria tudo isso para seu pai, que o enviou para cá. Em resposta a isso, o mestre se aproximou do rapaz e disse que ele e Lu agora eram seus alunos. Lin acrescentou que ainda acreditava nele. Enmo ficou muito feliz e agradeceu a seu professor Lin por lhe dar a oportunidade. Enmo estava completamente confiante em suas habilidades. Ele tinha certeza de que a deusa não poderia escolher um perdedor como Lu. Enquanto isso, o protagonista entendeu que esse cara tinha QI mínimo. Depois disso, os dois mestres da espada começaram a sair. Foi anunciado que eles fariam uma cerimônia de aceitação dos estudantes. Enmo apontou o dedo para si mesmo contente e disse ao nosso personagem principal para não relaxar, porque sem dúvida ele seria o único vencedor. O cara já estava cansado de ouvi-lo e alguns instantes depois se aproximou de sua empregada. Ele a chamou de general e disse que eles poderiam ir embora. Sua empregada claramente queria lhe dizer algo e ele perguntou o que ela queria, mas ela se virou e disse que estava tudo bem. Lu entendeu que definitivamente havia algo errado com ela. Depois de um tempo, o curso dos acontecimentos se move para o pátio que está sob guarda do exército da dinastia. O protagonista, olhando para tudo ao seu redor, entende que não foi em vão que se tornou aluno desse mestre, porque as condições neste palácio são verdadeiramente luxuosas. Nesse momento, o olhar do cara caiu sobre o enorme saco de pedras espirituais que ele segurava na mão. Ele realmente esperava que desta vez tivesse um bom destino. Finalmente, uma janela do sistema com um simulador de vida já familiar para nós se abre à nossa frente. Ele mostra que cara já fez 102 tentativas e uma tentativa custa até 100 pedras espirituais médias. Tudo começa como de costume para um simulador de vida. Um bebê de 0 ano nasce de novo. Desta vez ele é de uma família de agricultores e dotado de um talento incomum desde o seu nascimento. Quando esse jovem talento completa 5 anos, ele domina facilmente a técnica 30 movimentos de trovão e toda a sua família certamente está orgulhosa de suas incríveis habilidades em uma idade jovem. Mas quando esse cara completa 15 anos, como de costume, as coisas não saem conforme o planejado. Em seu maldito aniversário de 15 anos ele é traído pela própria noiva e perde seu cultivo, o tornando inútil. Quando aquele guerreiro antes frio e potencialmente grande chega aos 20 anos de idade, ele compete com cães selvagens por comida, mas isso não acaba nada bem porque ele vai de base. O protagonista, vendo o fim que ele teria, fica com de novo desse jogo de simulador de vida, principalmente por causa do fim do seu personagem. Então ele culpa o maldito sistema. O sistema avisa que a simulação acabou e ele é questionado se quer extrair a habilidade de 30 raios. O lembrete diz que esse sistema é honesto e justo e eles não estão enganando ninguém. De repente Lu lembrou que tinha acabado de doar 100 pedras espirituais. Nesse momento nosso personagem principal se vira para a porta porque ouve alguém gritando alto para sair da estrada o mais rápido possível. Ele olha para a porta perplexo e imediatamente vê uma explosão enorme. Por causa da fumaça da explosão nada é visível. A porta do nosso herói é despedaçada e os guardas voam em direção a ele. De repente Fuyao aparece. Ela é a causadora da explosão da porta e pergunta se ele é o príncipe Lu. Nesse momento a garota continua se aproximando cada vez mais do cara. E olhando mais de perto ela percebe que é realmente o que ela estava procurando. Lu Xuan se surpreende com o pensamento crítico. Mesmo nunca tendo visto ela, o cara entende que na frente dele está Fuyao. Imediatamente, em um piscar de olhos, ela jogou de lado 4 de seus guerreiros. O protagonista, olhando nos olhos da moça que acabou de invadir seus aposentos, entende que muito provavelmente ela veio bater nele por sua estupidez. Então ele sugere que essa garota poderia ter vindo para colocá-lo em seu lugar. Afinal, ele é um lixo de nono colocado e ela é uma deusa. Lu tenta chamar essa garota pelo nome e ela fecha a distância com ele. Em seguida ela o chama de bonito e diz que vai escolhê-lo. O protagonista ouve que essa garota vai escolhê-lo como seu marido simplesmente porque ele parece bonito. Ele está em choque e não consegue acreditar. A garota dizendo que ela acha que ele é uma perda de tempo e a probabilidade dele ajudá-la a ficar mais forte é perto de 0. Então ela explica que sua escolha é porque o professor a convenceu. A deusa ainda diz ao nosso personagem principal que ela é bem fácil de se dar bem. Lu respondeu que daria o seu melhor. Apesar do fato de que essa garota disse que ela era fácil de se dar bem, uma energia escura começou a emanar dela. Em seguida Fuyao fala que se ele pudesse ajudá-la a se tornar nível 5, ela se apaixonaria seriamente por ele.
mas se nosso personagem principal não tiver sucesso a luz terminará imediatamente. Fuel acrescentou que depois o trocará imediatamente por um novo marido, a fim de tentar novamente. Lu grita que ela é realmente muito fácil de conviver. Em seguida o herói bloqueia o caminho da deusa e colocando as mãos na cintura ele exige que ela pare. A garota realmente para na frente do cara, mas a julgar por seu olhar ela já está pronta para eliminar nosso herói por ousar detê-la de forma tão descarada. Então Fuel pergunta o que há de errado e Lu informa que ela invadiu sua casa e feriu seu segurança sem nem pedir licença, então pelo menos ela deveria pagar a ele algumas despesas médicas. A empregada tem assistido o que está acontecendo todo esse tempo de um esconderijo. Ela entende que na frente do protagonista tem um mestre de artes marciais de segunda classe. Nesse momento Lu exigiu seriamente uma compensação dessa garota. Ela começou a lançar seu ataque perguntando ao cara se ele poderia pelo menos lidar com isso. No minuto seguinte alguns projéteis mágicos muito poderosos que estavam prontos para destruí-lo mais uma vez voaram contra nosso personagem principal. O cara entendeu que estava em uma situação difícil, mas por algum milagre ele consegue saltar para uma distância segura enquanto se esquiva do ataque da deusa, evitando assim um grave e possivelmente fatal golpe. Depois que o cara se esquiva desse ataque ele se afasta. O jovem também concluiu que se ele tivesse se esquivado um pouco mais devagar teria sido assado. Nesse momento a garota pergunta se ele ainda precisa de compensação, depois que o cara viu do que essa menina era capaz. Ele imediatamente respondeu que não precisava mais dela para compensá-lo pelas despesas médicas. Nosso personagem principal não foi um perdedor nessa batalha e é por isso que ele pegou o momento de realizar um ataque retaliatório e jogou sua espada contra essa deusa. Mas depois de alguns momentos vimos como essa garota de cabelo rosa facilmente para a espada voando diretamente para ela. Então Fuel diz que ele deve entender que não importa o quão forte seja o nono escalão, ele não pode ser comparado a ela. Então ela o aconselhou a trabalhar muito mais ou na próxima vez seu pai virá aqui para pegar a espada e seus restos mortais. Nosso herói olhando o rastro da garota entendeu que ela era um verdadeiro demônio, mas ele diz que vai esperar pacientemente e vai pegá-la. Nesse momento mesmo o professor que o levou para estudar aparece atrás do nosso personagem principal. Lu percebe que claramente falou muito alto sobre essa garota e abruptamente fecha a boca. Em seguida o mestre diz a ele que essa garota nocauteou 8.000 pessoas. Mas Lu foi o primeiro que pediu que ela pagasse por isso e recebeu dinheiro. Nosso personagem principal começou a narrar dizendo que o mestre quase perdeu uma pessoa tão digna como ele. O protagonista acrescenta que também acredita que não terá nem caixão quando partir. Esse velho suportou todas as palavras que o magoaram e não pôde deixar de dizer ao nosso herói que ele realmente tinha uma boca venenosa. Em seguida o velho disse para ele nem se atrever a falar que ele não ajudou. Lin acrescenta que lhe deu o melhor presente. O protagonista percebeu que o velho estava falando sobre a espada divina em suas mãos. Lin começa a explicar ao seu aluno que sua espada dançante pode transformar seus pensamentos em ilusões, graças a uma habilidade especial. Nosso personagem principal olha para uma enorme projeção. Ele foi informado de que enquanto sua imaginação for rica o suficiente, sua força definitivamente excederá as expectativas. Além disso, nosso personagem principal começou a entender lentamente que a habilidade da espada, que agora pertence a ele, é como uma flor espelhada e uma lua d'água. O protagonista começa a pensar que este lugar pode tomar a forma que ele quer. Então nosso herói imediatamente criou um harém para si mesmo com várias mulheres. Depois de alguns segundos o velho ficou muito envergonhado, mas ele admitiu que a espada dançante foi originalmente usada da mesma forma que Lu a usou para criar um harém imaginário. O velho continuou a observar como nosso personagem principal usou sua imaginação suja de várias maneiras para dar vida a isso. Lin neste momento ficou furioso e se arrependeu de ter dado esta espada. Mas depois de alguns instantes nosso personagem principal ainda deixa seu palácio sujo da mente e se aproxima de sua empregada. Suas mãos tremem e ele lhe oferece alguma proposta estranha, mas depois a garota ouve uma proposta estranha de Lu que está andando sobre gelo fino, então a julgar pela reação dela ela se recusa. Em seguida nosso personagem principal começa a pensar que esse velho realmente não deixa ninguém terminar seu sonho. Tudo isso coincidiu com a realidade. Alguns momentos depois dessa reflexão nosso herói diz à sua empregada que ela ainda tem coragem de perguntar a ele por que ele acha que alguém se aproximaria dele casualmente. Em seguida ele decide perguntar à sua empregada por qual motivo ela está cuidadosamente tentando protegê-lo. A garota responde que está fazendo tudo isso por ordem de seu pai o imperador.
O protagonista diz que ela recebeu ordens para proteger sua segurança, mas falhou repetidamente. A garota fica muito brava e pergunta para o cara o que diabos ele vai fazer nesse caso, mas em vez de responder ele fecha os olhos. Fica muito constrangido. Luo só começa a rir misteriosamente sem proferir uma única palavra. Depois de um tempo, vemos nosso personagem principal receber outro saco de pedras espirituais. Ele entende que o fato dessa mulherzinha ser rica é ótimo. Depois disso o protagonista fica de joelhos e percebe que depois de receber 400 pedras tem a oportunidade de doar para o simulador de vida 4 vezes. O cara está completamente confiante de que com a ajuda de 4 tentativas ele terá uma habilidade útil.